Nós vamos fazer uma série de perguntas, de indagações, que são questões tratadas na Bíblia como a forma ou a fórmula de estarmos lendo, entendendo, compreendendo melhor a Bíblia Sagrada. Nós vamos aqui neste vídeo especial falar sobre o profeta Elias. E aqui eu quero trazer a você que está assistindo o nosso vídeo a seguinte questão. Todos nós sabemos que o profeta Elias, ele foi arrebatado ao céu. Como que foi o arrebatamento de Elias? Elias foi levado ao céu na carruagem de fogo ou ele foi em um redemoinho? Para entendermos melhor essa questão, eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia juntamente comigo no livro de 2 Reis, no capítulo de número 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 18, que vai estar trazendo para nós as verdades sobre este fator exclusivo na vida do profeta Elias. Vamos à leitura da palavra. E aconteceu, quando o Senhor Jeová determinou arrebatar a Elias ao céu, e aqui já começa a resposta, em um redemoinho, que Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu: rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor Jeová me envia a Betel. E respondeu-lhe Eliseu: vive o Senhor Jeová, e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim ambos desceram até Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel vieram a Eliseu e lhe perguntaram: tu sabes que hoje o Senhor Jeová arrebatará o teu senhor por cima da tua cabeça? Eliseu respondeu: sim, eu sei, calai-vos. Então Elias lhe disse: Eliseu, rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor Jeová me enviou a Jericó. E respondeu-lhe Eliseu: vive o Senhor Jeová, e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim ambos foram para Jericó. E os filhos dos profetas que estavam em Jericó aproximaram-se de Eliseu e lhe perguntaram: sabes que hoje o Senhor Jeová arrebatará a teu senhor por cima da tua cabeça? Eliseu responde: sim, eu sei, calai-vos. Então Elias lhe disse: rogo-te que permaneças aqui, porque o Senhor Jeová me enviou ao Jordão. E respondeu-lhe Eliseu: vive o Senhor Jeová, e vive a tua alma, que não te deixarei. E ambos seguiram o seu caminho. E 50 homens dos filhos dos profetas saíram e detiveram em frente ao rio, respeitando certa distância. E os dois se detiveram junto ao Jordão. E Elias tomou seu manto e o enrolou, e com ele feriu as águas, as quais se dividiram de um lado ao outro, de modo que os dois passaram em terra seca. E aconteceu, quando passavam, que Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres, que eu faça por ti, antes que eu seja arrebatado de ti. E Eliseu lhe respondeu: rogo-te que venha sobre mim a porção dobrada do teu espírito. E respondeu-lhe: coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando eu for arrebatado de ti, assim será, se não, não virá. E sucedeu, enquanto iam caminhando e conversando, que apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo, e os separou um do outro. E Elias subiu ao céu em um redemoinho. E Eliseu ouviu e clamou:
meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E não o viu mais. E tomou os seus vestidos e o repartiu em duas partes. Tomou também o manto de Elias, que havia caído, voltou e se deteve à margem do Jordão. E tomou o manto de Elias que havia caído, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Jeová, o Deus de Elias? E quando feriu novamente as águas, estas foram divididas de um lado a outro, e Eliseu atravessou o rio. E quando os filhos dos profetas que estavam em Jericó o viram, atenção nesse detalhe, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E foram ao seu encontro e se prostraram diante dele. E lhe disseram: eis que há entre os teus servos 50 homens fortes. Rogamos-te que os permita que saiam à procura do teu Senhor. Não seja que o Espírito do Senhor Jeová o tenha elevado e lançado sobre alguma montanha ou em algum vale. E respondeu: ninguém enviareis. Porém, insistiram até que consentiu, dizendo: enviai. Enviaram, pois, 50 homens, que o buscaram por 3 dias, mas não o acharam. E quando voltaram até ele, enquanto estava em Jericó, ele lhes disse: não vos ordenei que não fosseis? Nós estamos aqui diante desse texto, que você que está aí acompanhando atentamente, já entendeu muito bem, que o arrebatamento do profeta Elias, ele não aconteceu na carruagem de fogo. Você tem liberdade de pegar a sua Bíblia, não vou citar nenhuma tradução aqui, porque a intenção não é esta, mas nós sabemos que várias traduções bíblicas, existe ali na sua epígrafe o título Elias é levado ao céu no carro de fogo. E aí quando a gente vai fazer a leitura do texto, nós fazemos a leitura correta, porém na hora de explicar, induzido pela epígrafe, a gente fala na pregação, lá no nosso sermão, que Elias foi levado ao céu na carruagem de fogo. E aí nós estamos aqui lendo o texto sem fazer a referência à epígrafe, para que você, em especial você pregador, você professor da escola dominical, faça uso simplesmente da leitura do texto, não se atente às epígrafes, aos títulos, porque pode vender você. E aí quando você fizer uma aplicação na sua mensagem, você estará fazendo uma aplicação sendo induzido pela epígrafe, que não é a palavra de Deus. É simplesmente um tema com a intenção ali de estar organizando a porção do texto, mas que muitas das vezes pode fazer com que você interprete de forma equivocada aquilo que o texto está realmente falando. Então nós entendemos aqui perfeitamente: Elias é levado ao céu no redemoinho e pronto, acabou. Quero fazer aqui uma observação muito importante, porque o texto aqui nos dá 3 coisas importantíssimas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que o texto vai nos mostrar é que existia ali em Israel, aos pés do profeta Elias, 3 escolas de profetas. A primeira escola é a escola de Betel. A segunda escola é a escola de Jericó. E a terceira escola de profetas é a escola do Jordão. E entendendo a leitura aqui desse texto, nós vemos que a escola de profeta de Betel, eles tinham plena certeza de que o anúncio que foi falado em relação ao arrebatamento do profeta Elias, eles tinham total certeza, eles tinham total convicção de que Elias seria tirado da terra e assunto aos céus. A escola também de Jericó, ela também tem esta mesma pegada, este mesmo entendimento, e não tinha dúvida nenhuma dentre os profetas da escola de Jericó. Eles acreditavam que Elias seria tirado, arrebatado, levado ao céu, e pronto, acabou. Não tinha outras questões. Agora, a observação está na terceira escola de profeta, a escola do Jordão. Essa escola, ela não acreditava no arrebatamento. E eles tiveram dúvidas. E aí eu quero aqui fazer algumas questões quando nós vemos alguns dos nossos teólogos brasileiros, o qual nós respeitamos muito, mas que, às vezes ou outra, deixa em xeque a questão inerente ou referente ao arrebatamento da igreja.
Homens como Hernán Dias Lopes, Augusto Nicodemos, César Cavalcante, Rodrigo Silva, esses homens, muitas vezes nos seus argumentos, eles tiram a evidência, a eficácia aqui do arrebatamento da igreja da forma proposta pela Sagrada Escritura. Então, quando nós olhamos aqui para essa escola do Jordão, nós conseguimos entender o porquê que alguns discípulos dos nossos dias, alguns mestres, vou colocar assim, esses homens como mestres, porquê que eles também têm esse tipo de pensamento, esse tipo de argumentação. Desde a época do profeta Elias, essas coisas aconteciam. Estamos aqui diante de 3 escolas que estudavam com o mesmo profeta. Agora esse profeta é retirado, é levado ao céu, mas uma das escolas, elas abrem mão do princípio, ela abre mão daquilo que foi ensinado, daquilo que foi orientado, e assim toma rumo para outros detalhes, fazendo com que o profeta Eliseu agora vem intrigá-los, porque Eliseu fala para eles: vocês não têm que ir procurar ninguém nas montanhas, porque o profeta, ele saiu daqui e foi levado direto ao céu. Mas a escola ali do Jordão fala: não, vamos procurar se ele não foi deixado em alguma montanha, se ele não está em algum vale. O profeta fala: não, não vai procurar. Mas eles insistem até que o profeta permite, e depois dessa permissão eles vasculham todos os montes e vales ali daquela região, e não encontrando o profeta, voltam frustrados. Por quê? Porque o profeta Elias já estava no céu, com o corpo transformado, juntamente do Senhor. Deus em Cristo continue te abençoando, e fica aí, pregador, professor, Elias não foi levado ao céu na carruagem de fogo, e é válido que explicar. Para que serviu a carruagem de fogo? Para separar, como o texto está falando. A carruagem chegou e Elias fica de um lado da carruagem, Eliseu ficou do outro, e o redemoinho levou Elias ao céu. Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.